Saudação de paz, amados. Bom dia para todos vocês. Se sintam abraçados pelo canal. E esse quem vos fala, Sermão em Cristo, Pastor Manuel. Meus amados, o tema de hoje é a vida após a morte. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, um pouco meio polêmico, e também algo que nos desperta a estar sempre preparados e atentos para a vinda do Senhor, para a volta do Senhor. Eu estou com a Bíblia na mão, aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 12, e o versículo 7, que diz assim: Então, o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Então nós vamos se basear em cima desse texto, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. A Bíblia ensina que o ser humano é composto de corpo. No grego se chama soma. Ele é composto também de alma. Ele é composto também do espírito, que também no grego se chama pneuma. Quando o corpo morre, a alma e o espírito retornam a Deus. Eclesiastes, que acabamos de ler, capítulo 12, versículo 7. Aguardando a ressurreição final. Nós vamos falar nesse momento sobre o estado intermediário, ou seja, a consciência após a morte. Texto que nós iremos falar é Lucas capítulo 16, verso 23, onde fala sobre e no Hades ergueu os olhos estando em tormento. Vamos lá. Aqui Jesus revela após a morte a consciência e percepção entre o rico. Ergue os olhos. Mostra que sua alma estava desperta e consciente e sofrendo. Todo mundo já sabe, conhece a história do rico e Lázaro. O termo Hades significa o lugar invisível dos mortos, o estado intermediário antes do juízo. Enquanto isso, Lázaro está no seio de Abraão. Essa expressão, preste bem atenção, que indica descanso e comunhão com os justos. Preste bem atenção. Quem está em Cristo, esse, após a sua morte, vai para o seio de Abraão. Após a morte daqueles que não estão em Cristo, vai para um lugar chamado Hades, tá? Lugar de atormento. Porém, lá no capítulo que nós citamos aqui, que é o capítulo 16, verso 23 de Lucas, mostra esse episódio do rico e do Lázaro, que o rico viu, ergueu os olhos, estando em atormento, e clamou, chamou. Então isso dá a entender que o estado após a morte fica ainda em consciência, tá? Porque muitas pessoas às vezes não têm conhecimento e falam assim: depois da morte acabou, é descanso para essa alma. Ele sofreu muito. Não. Após a morte começa outra história, ou de descanso, sim, ou de atormento
para aquela vida. Por isso que é muito importante você se preocupar com a sua comunhão e santidade com Deus. Vamos lá. O termo Hades significa o lugar invisível dos mortos, o estado intermediário antes do juízo. Enquanto isso, Lázaro está no seio de Abraão, expressão que indica descanso e comunhão com os justos. Vamos lá. A morte não anula a consciência. A alma vive no descanso ou num tormento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Preste bem atenção. O verbo vem de anisteme, que significa levantar-se, erguer, se mover ou novamente. Isso mostra que a ressurreição é física. O corpo será restaurado e glorificado. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. Reforça. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ou seja, eles vão receber um novo corpo. Não mais esse. Presta atenção. A morte não é o fim do corpo. É o início da transformação gloriosa prometida por Cristo. Então, a morte não é o fim do corpo. Vamos lá. Vida eterna ou condenação. Apocalipse capítulo 20, verso 14 e o verso 15. Tá? Eu falo os textos para vocês anotarem e também depois examinar para ver se eu estou falando tem respaldo. É muito importante nós, cristãos, ouvir o pregador, anotar os textos, o que ele está falando, para depois nós examinar as escrituras, assim como fazia os irmãos bereanos. Vamos lá. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Eu estou falando só a parte A, para não ficar muito longo o vídeo. Vamos lá. O termo descreve o lago ardente de fogo, que simboliza o juízo eterno. Os salvos terão vida eterna, comunhão eterna com Deus. João capítulo 3, versículo 16. Os ímpios terão castigo eterno. Mateus 25, versículo 46. A eternidade tem dois destinos: vida eterna com Cristo ou separação eterna de Deus. Escolha é feita, ou seja, a escolha é feita agora. Pense bem nisso, tá? Para você não ser surpreendido pensando positivo, mas na prática é negativo. Então, muito cuidado com a sua alma. Para onde você passará a sua eternidade após a morte. Cristo Jesus te abençoe. Enquanto a vida há esperança, corra para os pés do Senhor Jesus, faça uma aliança com Deus. Você que não é inscrito, se inscreva em nome de Jesus, para você receber todos os dias, toda semana, um estudo básico sobre escatologia, tá bom? Eu vou orar por você nesse momento. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença gloriosa e divina, quero te apresentar essa vida. Meu Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa abrir e despertar seu entendimento, seu coração, para que eles possam fazer uma aliança contigo e ser fiel, se santificar, porque o Senhor está voltando a qualquer momento. Ou a morte pode chegar, meu Deus, para qualquer um de nós. Por isso, Pai, nós queremos te pedir, nos prepara, nos ajuda a nós se preparar para a tua vinda ou para o descanso eterno.
Por isso que nós estamos aqui escolhendo, meu Deus, servir. Por isso que nós estamos escolhendo, Senhor, te adorar. Meu Deus, no nome de Jesus, para nós não ser decepcionados por nós mesmos, pensando que estamos, meu Deus, em paz, em segurança, enquanto virá a condenação eterna. Por isso eu te peço, meu Deus, abençoa o teu povo neste dia, guarda e livra de todo mal, no nome de Cristo Jesus, e todos que creem digam amém. Que Deus abençoe, um lindo abraço. Envie esse vídeo para 10 pessoas que precisam ouvir essa mensagem.